Olá! Hoje eu vim mostrar para vocês um pouco dos livros envolvidos no projeto de leitura, né, nessa jornada de leitura Mundo Grego que eu tô fazendo lá no Instagram. Falar um pouco para vocês sobre a motivação para fazer esse projeto, de onde veio esse desejo de ler esse tipo de literatura, porque às vezes a gente sente a necessidade de explicar esse tipo de coisa, embora não seja necessário, né? Especialmente para quem é um grande leitor, não é necessário explicar por que porque se deseja ler esse ou aquele livro, enfim, mas sempre é bom a gente tentar identificar, né? Como é que surge essa ideia, enfim. E eu trouxe também alguns livros de referência que eu vou utilizar para esse projeto, que são as coisas que eu já tinha conhecimento antes e que fui adquirindo ao longo do tempo, e os próprios livros, né, de textos literários que eu vou utilizar nessa jornada. Então, assim, primeiro, eu acho que é assunto até para um outro vídeo, mas enfim, né, é bom mencionar que esses livros, eles estão no início de qualquer lista de livros essenciais para qualquer leitor que você for procurar. Então, se você for procurar o 1001 livros para ler antes de morrer, se você for procurar o livro da literatura, ou os 100 livros essenciais de não sei da onde, você vai ver que esses livros estão lá sempre no início da lista, se a lista for em ordem cronológica. Então, não existe dúvida de que esses livros são os livros para se começar a ler quando você quer se aprofundar nesse assunto, né? A mesma coisa seria dos filmes, das músicas, enfim, que também existem vários livros com listas desse tipo também e que seguem a mesma lógica. Então, eu acho difícil a pessoa achar estranho, né, esse tipo de escolha para uma jornada, um projeto de leitura inicial. Mas, enfim, está aí a razão, né? Eu sempre gostei dos clássicos, eles sempre me atraíram mais. Eu tenho uma tendência, ainda mais né, com a idade, eu acho, uma tendência de evitar os livros que eu não conheço ou que eu nunca ouvi falar, porque é evitar um tempo perdido, às vezes, com uma história da qual eu não vou gostar. Enquanto que o clássico, se eu não gostar, pelo menos vai ter valido a pena aquele tempo gasto com aquela leitura. Então eu tenho tendência a ir mais para os clássicos por essa questão de tempo. Entre outras coisas, por gostar mesmo desde a adolescência de ler esse tipo de livro, enfim, eu justamente escolhi cursar letras por essa razão, por gostar de literatura clássica. Então, esses livros estiveram sempre no meu radar, desde aquela época, né? E ao longo do tempo eu fui fazendo a leitura de alguns deles, que eu já li, eu vou falar um pouquinho sobre isso. E existem outros que continuaram, né, no radar, mas que faltava uma oportunidade para ler. Então, eu considero que essa seja a oportunidade, porque a biblioteca tá ficando um pouco mais variada agora, né? Eu tenho adquirido muitos livros ultimamente, eu tenho tido muita oportunidade de completar esses títulos, né? Que eu sempre quis ter acesso e que às vezes não tinha, mas agora é mais fácil. Enfim, são essas as razões pelas quais eu decidi fazer esse projeto de leitura, né? E os gregos, gente, são a base da nossa cultura, né? Não é necessário explicar isso. Acho que qualquer pessoa que tem uma afinidade aí com literatura sabe disso. Então, começar por eles é o mais lógico, na minha opinião. Mas, assim, se você tem uma ideia radicalmente diferente, deixa nos comentários pra gente, né, debater aí, não há problema nenhum. Eu fiz essa seleção inicial para uma espécie de cronograma até dezembro,
porque eu achei que era fechar o ano e era uma situação um pouco mais lógica, enfim, mas existem outros títulos a serem lidos no futuro, né, para continuar o projeto. Vocês vão entender. Enfim, eu escolhi para o primeiro livro, que é o de junho, o Teogonia, por um motivo bastante óbvio, porque Teogonia significa a gênese dos deuses, né? Então eu achei que no universo grego, embora a gente não vá se ater somente à mitologia, a gênese dos deuses seria o primeiro passo para compreender esse universo, porque a mitologia, a filosofia, a literatura, o teatro, tá tudo muito interligado nesse universo. Então faz muito sentido que a gente comece pela gênese dos deuses, tá? É por essa razão que este é o primeiro livro do projeto. Eu li a primeira vez nessa edição da Martin Claret, né? Com uma tradução boa, eu gosto das traduções dessa editora. Tem essa capa aqui, que é da leva das capas mais bonitinhas, né? Enfim. E nessa edição vem também o Trabalhos e Dias, do mesmo autor. Eu não vou fazer a leitura desse segundo livro agora, porque eu não tenho interesse nesse momento. Mas no futuro pretendo fazer a releitura, né? Porque eu não li ele por completo, mas eu conheço um pouco do texto. Enfim, mas nós vamos nos concentrar no Teogonia em junho, né? Eu comprei uma nova edição, que é essa aqui, da editora Iluminuras, com tradução do Jaá Torrano. Eu tô gostando muito do texto de apoio, né? Se você olhar aqui, o estudo que vem antecedendo o texto do Exildo é maior do que o próprio texto. Então, eu escolhi por essa razão, por causa desses textos extras, né? E eu já estou fazendo a leitura e estou gostando muito da abordagem do Torrano em relação ao texto, como que ele contextualiza a história de maneira filosófica, de maneira mitológica, né? Eu diria até religiosa, dependendo do ponto de vista. Claro, falando dos deuses gregos, né? O segundo livro para julho seria o Ilíada. E aí eu tenho algumas edições desse livro aqui, eu vou explicar por quê. A primeira edição do Ilíada que eu tive foi essa aqui, da época da faculdade, que eu comprei para ler na íntegra por conta própria, né? E acabei não fazendo essa leitura, o tempo foi passando e eu só li em 2022. Essa mesma edição antiga que eu tinha, que é tradução do Carlos Alberto Nunes, né? Que é excelente. Eu amo esse texto. Foi uma das leituras mais incríveis que eu fiz na vida. Eu só lamentei esperar tanto tempo, né? Esse livro ficou basicamente 10 anos na minha estante ou mais, né? Sem ser lido. E eu lamento isso, porque foi uma das leituras mais incríveis que eu já fiz na vida. É um dos meus livros preferidos. E eu fiquei surtada e saí anotando tudo nesses post-itzinhos, né? E vou consultá-la quando eu estiver fazendo uma leitura na outra edição, na nova edição do mesmo tradutor. Nesse meio tempo, eu também adquiri a edição da Penguin, que foi um dos títulos que eles publicaram primeiro, se eu não me engano. Também consultei bastante essa edição, procurei semelhanças e diferenças de traduções e tudo mais, mas a leitura mesmo eu fiz nessa edição aqui, tá? Então, eu tenho essa Penguin da Ilíada e da Odisseia também. Tá aqui o da Odisseia, né? Que também foi consultada para comparar traduções, porque eu li de fato nessa edição que eu vou mostrar agora para vocês. Depois que eu li a Ilíada, eu li o Odisseia. Nessa edição que vem no box, eu não fiz a leitura ainda nessa aqui,
Mas o Odisseia eu fiz a leitura nessa de capa dura e tudo mais, mas é o mesmo tradutor, gente. É uma versão nova daquela que eu havia lido, o Ilíada. E aí eu queria essa tradução do Odisseia. Eu gostei muito, achei uma leitura muito incrível, mas nada se compara ao Ilíada. Não se tornou favorito da vida como o Ilíada se tornou, né? Então eu guardei essa edição aqui, vou guardá-la por bastante tempo, porque ela é muito bonita e tem uma tradução excelente, né? O Odisseia é o terceiro livro da jornada, né? Aqui, que eu adquiri na última promoção, foi o Teatro Grego, grandes clássicos. Tem algumas peças aqui do Ésquilo, do Sófocles e do Eurípides, certo? E aqui tem Rei Édipo e Antígona, que estão na lista. Na verdade, na lista ainda está somente o Rei Édipo e o Édipo em Colono, mas o Antígona virá a seguir, tá? Então, eu vou ler na ordem correta e o Antígona está aqui. Deixa eu ver se eu consigo tirar para vocês verem. São livros de capa dura, muito bonitos, com folha de guarda bastante bonita. Quanto à tradução, eu não conheço ainda. Eu já fiz a leitura do Édipo Rei e da Antígona, que aqui tá Rei Édipo, mas algumas são Édipo Rei, né? Do Antígona, do Édipo em Colono, eu já fiz a leitura de todas essas peças na faculdade, tá? 2 vezes, inclusive. E agora eu vou fazer uma terceira releitura desses livros, né? E existem outras peças aqui, Medeia, As Troianas, Bacantes, enfim. Essa edição eu vou ver como é que é o texto, né? A linguagem, mas enfim, me parece que valeu muito a pena, porque são livros bonitos, de qualidade, etc. Certo? Também está no projeto a seguir o História do Heródoto. Não é um livro literário, como vocês podem ver. Embora a gente possa, né? Eu já comecei a fazer a leitura desse livro aqui. Eu vou voltar do início, no volume 1, né? Para reler essa parte que já foi lida antes, para continuar a leitura dele. Mas, ó, vocês podem ver que a edição também é muito bonita, né? Ele não é um texto literário, é um texto histórico, né? Mas o Heródoto escreve muito, muito bem, assim. Ele tem um texto muito gostoso de ler. Eu acho que a leitura vai ser bastante prazerosa em si. Então, eu tô botando fé nesse livro, gente. Porque a primeira parte, você tem, assim, um intertexto com a Bíblia, você tem um intertexto com as 1001 Noites, pelo menos a sensação que eu tive quando eu fiz, quando eu iniciei essa leitura foi essa. E assim, no melhor sentido que vocês puderem imaginar em termos literários, né? A qualidade do texto, profundidade das observações. É claro que a gente tem que observar que o Heródoto é um dos precursores da história, né? Então, para quem está acostumado com textos históricos contemporâneos, é lógico que vai haver uma diferença muito grande quando for entrar em contato com esse autor. Mas, de qualquer maneira, é uma leitura muito, muito interessante que eu pretendo recomeçar para o projeto. E ele vem também nesse box em 2 volumes. Só um minuto. Enfim, como eu estava dizendo, esse box aqui, ele é muito bonito também, de muita qualidade, da editora Nova Fronteira, como vários aqui, muito recomendado, tá? E a linguagem bastante boa, assim, bastante fácil de ler, não é nada desesperador. Não precisa ser PhD para ler esses livros, correto? E por último aqui dos textos, em si dos textos crus, né, vai ser o Aristóteles, Poética. Eu também já fiz a leitura desse texto
na faculdade, né? É um livro curtinho, mas eu decidi, dessa vez, ler uma edição em inglês da Penguin para observar se tem alguma diferença de abordagem, porque são textos muito cruciais, né? Para a literatura, para a crítica literária. É bom a gente ter essa perspectiva, né? Eu sei que existem algumas traduções desse livro em português, mas dessa vez eu optei por ler uma versão em inglês. Esses são os livros que serão lidos na jornada até dezembro, e agora eu vou mostrar para vocês os livros de referência, né? Eu já falei várias vezes desse livro aqui, é Os Mitos Gregos, do Robert Graves, né? Eu não conhecia esse autor e esse livro de mitologia. Ele foi lançado há algum tempinho atrás, acho que eu adquiri o meu em 2019, se eu não me engano. E eu já fiz consultas desse livro várias vezes, mas é um livro de caráter assim enciclopédico, então não é o mais indicado não é você ler ele numa leitura corrida, né? Mas eu fiz algumas consultas nele e já gostei muito. Ele foi... tem inclusive nessa edição um prefácio do Rick Riordan, né? Que é o autor do Percy Jackson, que fez a recomendação desse livro aqui, que diz ele usou como base para o Percy Jackson. Só aí já valeria a nossa curiosidade, não é mesmo? Mas o texto dele é bastante profundo. Ele cita várias fontes diversas, né? Ele passa por essas versões diferentes das narrativas mitológicas, o que é muito interessante para quem quer ter um conhecimento mais profundo, né? E etc. Então, super recomendada essa edição. Eu tenho outros livros de mitologia, até bem mais antigos, né, que também podem ser consultados sem problema, mas esse eu acho que vai ser o mais interessante de consultar. Inclusive, eu já tô consultando ele para a leitura de Héracles, né, que eu tô fazendo esse mês. Outra leitura de apoio é Os Arquétipos e o Inconsciente Coletivo, do Jung, né? Esse livro, ele é muito... ele tem uma linguagem um pouco mais, digamos, mais complexa, né? Ele fala especialmente para quem é da área de psicanálise, psicologia, né? Não é um texto, não vou dizer que é um texto muito fácil, mas eu acho que vai ser bastante interessante o que eu consegui extrair aqui de informação a respeito dos arquétipos, principalmente, né, relacionados aos personagens dos livros. Eu acho que vai ser uma leitura bastante interessante. Esse aqui é a Cidade Antiga, do Fustel de Coulanges, alguma coisa assim, né? É um livro que eu conheci não faz muito tempo, na graduação também, de outra área, né? E que me surpreendeu muito, assim. Esse livro, ele tem uma abordagem mais jurídica, mais antropológica, talvez. Só um minuto. Os cachorros, gente. Eu espero que vocês não se incomodem muito, né? Mas eu tava falando que eu conheci esse livro recentemente numa outra graduação. Ele tem um aspecto mais antropológico, mais jurídico da história tanto de Roma quanto da Grécia, né? Mas o que me surpreendeu foi que algumas coisas que eu li aqui a respeito da cultura grega, por exemplo, dos rituais religiosos da cultura grega, iluminaram muito a leitura do Antígona, por exemplo, que foi um texto que eu tive que estudar muito, né? E eu estudei bastante, mas não conseguia... eu não conseguia me apropriar do cerne da coisa. A coisa estava ficando um pouco nebulosa ainda, embora eu não tenha percebido isso de fato. Eu só percebi quando eu li alguns capítulos desse livro aqui, que eu pretendo
expandir, né, dessa vez, ler mais partes dele, principalmente a parte que se refere à Grécia, né, porque realmente fez uma diferença muito grande para a compreensão do Antígono. Eu sugiro que, se você gosta dessa peça, né, do Sófocles, que você dê uma chance para esse livro, porque realmente vai ter umas informações muito interessantes a respeito. E por último, de leitura de referência, eu estou utilizando o Paideia, se eu não me engano é essa a pronúncia correta, se você souber, deixe nos comentários, né? A Formação do Homem Grego, do Werner Jäger. Esse texto, ele é gigantesco, sim, ele é detalhado demais, mas é uma leitura que tá bastante interessante. Tem coisa que você fica pensando, gente, ele podia ter um estilo um pouco mais enxuto, talvez, seria bom, mas, de qualquer modo, é bastante detalhado, você tem informações aqui a respeito até da, vamos dizer, redescoberta arqueológica, né? Os estudos históricos a respeito dos textos homéricos, que fazem ali uma diferença na hora de você compreender ele um pouco na cultura grega como um todo. Tá sendo muito interessante a leitura desse livro aqui. Bom, gente, eu acho que é isso o que eu tinha aqui para mostrar para vocês a respeito do projeto de leitura dos textos literários gregos. Eu espero que vocês sintam vontade de ler junto comigo, que mergulhem nessa literatura que vale super a pena e que não esperem uma razão específica para fazer isso, porque a gente, seguindo o nosso desejo de ler, seguindo a nossa intuição ali a respeito do que nós vamos gostar de ler, já é o suficiente para fazer isso, né? Empreender essa atividade que hoje em dia está cada vez mais difícil de reunir foco, concentração, porém, quando você consegue, e a literatura grega é uma das que mais valem a pena nesse contexto, tá? Aproveitando aí o barulho dos cachorros, eu vou me despedir, pedir para você dar um like se você tiver gostado do vídeo, para você se inscrever se você tiver interesse nesses assuntos e acompanhar a gente no próximo vídeo, tá certo? Tchau, tchau!